Vamos aqui continuar a nossa conversa sobre métodos de avaliação e, mais especificamente, sobre testes de usabilidade. Até agora, a gente viu os três tipos de avaliação: avaliação por observação, inspeção e investigação. E aqui estão os respectivos é, métodos de avaliação, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a observação, mais especificamente sobre o teste de usabilidade. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o que é, como fazer os do and don'ts e uma aplicação de experiência do usuário no teste de usabilidade. E aí a gente começa falando sobre X fatos, porque são inúmeros, sobre mim, ou melhor, sobre o teste de usabilidade. Vou começar um pouquinho falando sobre a usabilidade, que é a medida em que o sistema, produto ou serviço pode ser utilizado por usuários específicos para atingir objetivos específicos com efetividade, eficiência e satisfação em um contexto específico de uso. Então, muito específico porque os objetivos precisam ser específicos. E aí eu usei essa definição da ISO 9241, porque ela vem de uma organização relevante. E para quem não sabe o que é ISO, pelo que eu entendi, é um dos padrões ou norma regulamentadora da Organização Internacional de Padronização, vulgo ISO, que abrange a ergonomia da IHC. E falando um pouquinho mais agora sobre a definição de testes de usabilidade, essa eu peguei do livro da Thyssen, que o teste de usabilidade visa a avaliar a usabilidade de um sistema interativo a partir de experiências de uso dos seus usuários-alvo. Essa definição ela é bem legal, mas eu acho que ela é mais geral do que essa que eu peguei do outro livro, que é o teste de usabilidade envolve usuários representativos tentando tarefas representativas em ambientes representativos, em protótipos iniciais ou versões de trabalho de interface de computador, com o objetivo de melhorar a qualidade de uma interface, encontrando falhas ou áreas da interface que precisam ser melhoradas, né? Então, aqui a gente tem que a gente precisa ter um certo tipo de usuário para um certo tipo de tarefa em um ambiente, usando um protótipo para melhorar a qualidade da interface. E tudo isso eu vou falar ao longo da minha apresentação. E vamos aos fatos. Começar os fatos. O teste de usabilidade, pelo que eu li, ele pode também ser chamado de pesquisa do usuário. Posso estar falando besteira, mas foi o que o livro disse. E o segundo fato é que os critérios de usabilidade que a gente vai usar são medidos a partir do momento que determinamos os objetivos da avaliação. Então, ele depende dos objetivos. Para a gente saber os critérios de usabilidade, a gente vai precisar dos nossos objetivos, né? Se não tiver objetivo, não tem como saber para onde a gente vai. E aí, o mundo dos testes de usabilidade inclui testar protótipos que só foram construídos em papel, que é conhecido como protótipos de papel mesmo, testar maquetes de tela ou wireframes que não têm funcionalidade, testar layout de tela que tem funcionalidade parcial, testar protótipos que parecem completos, mas tem um humano nos bastidores respondendo, conhecida como a técnica de mágico de Oz, que mais na frente a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre isso. E testar versões de trabalho do software antes de ser lançado oficialmente ou depois também, já implementados. Que isso também é um outro tipo de teste de usabilidade que a gente vai falar depois. Mais um outro fato é que, embora os testes de usabilidade devam descobrir falhas de interface que causem problemas para os usuários, ao mesmo tempo queremos descobrir o que está funcionando bem com um design de interface para que possamos nos certificar de manter esses recursos no lugar. Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre, mas dando um spoiler, é porque, tipo assim, quando você vai mudar uma falha na interface, você acaba criando outras falhas. Então, a gente precisa saber bem o que funciona bem para que a gente não mude o que já estava funcionando bem. E aqui um adendo sobre as falhas de interface significam algum aspecto, componente, widget da interface que é confuso, enganoso ou ruim,
ou os três juntos, né? E sobre os problemas para os usuários, eles precisam ser especificamente para a maioria das pessoas, porque não adianta eu fazer uma interface baseada no que uma pessoa pensa. Por isso que existe o teste de usabilidade, para ver o que, no geral, os usuários estão pensando. E sobre o design agora, ele precisa ter muito claro o que significa a preferência dele e o problema de usabilidade. Então, tipo, não adianta eu querer, essa seta fica bonitinha aqui, então eu vou colocar aqui. Se é um problema de usabilidade, deve ser tirado. E aqui eu coloquei uma captura de tela que mostra o processo de check-in online para um voo de uma companhia aérea. E depois de colocar suas informações, o site pergunta se você gostaria de atualizar seu assento para a classe chamada Economy Plus. Daqui. Vocês estão vendo, né? E aí, normalmente, essa setinha é para o quê? Você pular a página, né? Então, assim, você já colocou todas as suas informações sobre sua cadeira e tal. E aí tem essa setinha aqui, isso aqui é só uma mensagem, então, vou pular. Mas, na verdade, essa seta está dizendo que é para aceitar a oferta. Então, se você clicar aqui, você vai atualizar seu assento, entende? Então, se você quiser trocar a página, você tem que apertar isso aqui, ó, Decline Offer and Continue. Para você continuar a página, você precisa clicar nesse texto minúsculo aqui. Então, isso é um exemplo de falha de interface. Eu queria aqui mostrar para vocês, para ficar mais claro. Claramente, eu roubei descaradamente essa imagem do livro, né? Como podem ver. E, continuando as fotos, eu queria colocar isso porque a Tiz falou ontem e eu achei super importante, que a gente pode usar o teste de usabilidade para aprender mais sobre as pessoas, como as pessoas interagem com as interfaces. Mesmo quando o objetivo não é corrigir a interface, nós podemos aprender mais sobre os usuários e suas interações. E outro fato é que as abordagens utilizadas nos testes de usabilidade são muitas vezes as mesmas usadas na pesquisa clássica e incluem medição de desempenho e da tarefa e do tempo, que são tipos de teste de usabilidade que a gente vai ver melhor mais tarde, e são técnicas semelhantes ao design experimental. Mas o teste de usabilidade geralmente tem objetivos finais diferentes. E agora a gente vai para essa singela tabela, que juro por Deus que ela era o triplo desse tamanho, mas eu enxuguei o máximo que deu, mas vamos às diferenças. Entre o design experimental especificamente e o teste de usabilidade, nós temos que o design experimental ele vai isolar e compreender fenômenos específicos com o objetivo de generalização para outros problemas. E é necessário um número maior de participantes. Já no teste de usabilidade, a gente encontra e corrige falhas em uma interface específica, sem o objetivo de generalizar o erro, entendeu? E a gente vai precisar de um número menor de participantes. Já na etnografia, a gente vai observar para entender o contexto das pessoas, grupos ou organizações. Então, a gente vai no contexto dessas pessoas para saber o que elas estão pensando sobre isso, acerca disso. Também temos que a integração participativa profunda do pesquisador na comunidade é frequentemente encorajada. E o método de pesquisa é de longo prazo. Já no teste de usabilidade, a gente vai observar para entender onde na interface os usuários estão tendo problemas. A participação do pesquisador não é encorajada, exceto quando uma intervenção é necessária para ajudar o usuário a se soltar. O que quer dizer isso? É que, assim, no teste de usabilidade, nós não vamos poder interferir no teste do usuário, né? Nós não vamos poder falar, a menos que antes seja combinado isso. Óbvio que existem testes que usam protocolos, por exemplo, o de falar em voz alta, que a gente vai falar sobre isso ainda nessa apresentação. E é como eu coloquei aqui, são protocolos rígidos para isso. Então, tipo assim, nós podemos interferir, mas isso não é a regra.
a regra é que a gente não interfere no que o usuário está fazendo quando ele está ali, ele está naquele momento. Uma coisa que o livro fala e que eu achei que é, tipo, uma coisa engraçadinha, é que o usuário, ele é especialista em fazer tarefa. Tipo, nós somos especialistas em fazer e eles são especialistas em usar, entendeu? Por isso nós usamos eles para usar nossas tarefas. Enfim, e o método de teste de usabilidade é um método de pesquisa a curto prazo. Aí, tipo, generalizando os dois, eles são, o design experimental e a etnografia, eles são usados para entender o problema ou responder a perguntas de pesquisas. Ou seja, eles são mais focados em pesquisa. Usados em estágios anteriores, geralmente separado ou apenas parcialmente relacionado ao processo de desenvolvimento da interface. E é usado para entender problemas. Já o teste de usabilidade é usado no desenvolvimento de sistemas e interfaces, pode ocorrer logo nos protótipos de papel, como eu havia falado para vocês, onde há mais impacto potencial na interface. Então, tipo, geralmente é bem melhor começar o teste de usabilidade em protótipos mesmo, sabe? Não em interfaces prontas, porque aí tem menos impacto potencial na interface. E também é usado, o teste de habilidade é usado para avaliar soluções. Deixa eu fazer só um adendo. Pode ajudar. Isso que a gente estava falando, ó, só para vocês entenderem um pouco mais contextualizado, quando a gente está no processo de design de qualquer coisa, a gente tem, no geral, 3 grandes etapas, que qualquer metodologia de design vai chamar essas etapas de outras coisas, vai quebrar essas etapas em outras, mas todo o processo de design ele passa por 3 etapas principais, que é a análise, em que você vai entender qual é o seu problema. Depois, a síntese, que é onde você vai construir algum artefato, algum produto que vai intervir naquele problema que você identificou. E depois a avaliação, que é quando você vai verificar se o produto que você desenvolveu, ele está ou não de acordo com as necessidades identificadas na primeira etapa para poder você conseguir resolver o problema que você tinha identificado no começo. Então, tudo está em torno da identificação do problema lá no começo, certo? Então, quando a gente tem aqui esses 2 primeiros métodos aí, do design experimental e da etnografia, eles estão mais focados nessa primeira etapa, de entender o problema, de conhecer as pessoas, de entender o contexto, de entender as tarefas delas, o que elas fazem, o que elas precisam, certo? Eles estão muito mais focados nessa primeira etapa, enquanto que a avaliação, ela tá mais, a teste de usabilidade, ela está mais focada nas etapas da terceira fase aí do processo de desenvolvimento, que é, uma vez que você entendeu o problema, aí você passa para a segunda etapa, que é a síntese, em que você vai criar alguma solução e depois avaliar. Só que você vai ficar criando e avaliando várias versões. Por isso que a gente está falando assim, tem um protótipo em papel, depois tem um protótipo que é um wireframe, depois tem um protótipo do layout, depois... Porque você vai fazendo isso de forma incremental. Eu faço um pequeno protótipo, faço uma pequena avaliação e assim vai. E vou melhorando até eu chegar no produto final. O teste de usabilidade está focado aí. Por quê? Porque só existe usabilidade, vocês já estudaram esses critérios, né? Ano passado. Só existe usabilidade quando existe um produto, certo? Assim como só existe experiência do usuário quando eu tenho um usuário. Então, experiência com a empresa não é experiência do usuário. Então, por isso que não faz muito sentido aí essa coisa de aplicar os testes de usabilidade quando eu não tenho ainda um protótipo. Então, eu preciso ter algo para a gente conseguir avaliar. Dito isso, essa situação é dentro de um processo de desenvolvimento normal. Mas o que a gente vai fazer na competição não é um processo de desenvolvimento. A gente vai fazer apenas a avaliação. Então, a gente vai fazer uma coisa que é menos usual, que é o teste de usabilidade com o produto completo, certo? Que é exatamente o que a gente está dizendo que não é tão recomendado. Ela está certa, dentro de um processo de desenvolvimento, não é recomendado você esperar chegar no produto finalizado para fazer o teste. Por quê? Porque se você já gastou todo o tempo de projeto que você tinha e todo o esforço de uma equipe para desenvolver um produto, encontrar os problemas agora não vai dar em nada, porque você vai ter um esforço, um gasto muito grande
de energia, de tempo, de dinheiro para resolver tudo. Então, é importante que você vá descobrindo antes. Porém, depois que os produtos são lançados, muitas vezes são feitos ciclos de testes depois de um tempo do uso que foi identificado que algo não está de acordo com o que deveria ser, para que o produto possa ser evoluído, possa ser melhorado, lançado uma segunda versão, ou de repente algum tipo de extensão, ou mesmo um novo produto que vai atender novas necessidades que surgiram. Nesses casos, são feitos testes de usabilidade a partir dos produtos já feitos, já fechados, tá? Outro caso que você pode fazer teste de usabilidade em cima de um produto já feito, já fechado, é quando você não está necessariamente procurando problemas, mas você está procurando oportunidades de inovação, de melhoria. Então, você vai tentar identificar ali no uso daquele produto onde é que tem uma oportunidade de você criar algo novo que vai melhorar aquele processo. Então, ele pode, em casos eventuais, ser usados quando você está na fase de descoberta de problema, certo? Na fase de análise. Quando você quer descobrir ali uma oportunidade específica de melhoria em um produto que já existe, certo? Então, é um contexto muito específico. No geral, se aplica isso daí que a gente falou, mas eu queria que ficasse claro isso para vocês, porque, primeiro, que tem essas exceções, segundo, que na competição a gente não vai fazer com protótipos, certo? Vocês entenderam direitinho? Sim, perfeito, Tirce. Muito obrigada. Continuando agora, eu vou falar sobre os tipos de testes de usabilidade. O primeiro, baseado em especialistas, como o nome já diz, ele envolve especialistas em interface. Aqui a gente não vai ter a presença dos desenvolvedores da interface do protótipo e no uso de vários métodos estruturados diferentes para encontrar as falhas de interface. Esse especialista vai usar vários métodos estruturados, que aí é com ele, né? Aí temos o automatizado, que basicamente é um programa de software que aplica uma série de diretrizes desenvolvidas pelos especialistas a uma interface e determina onde a interface não atende às diretrizes. E aí nós temos o baseado em usuário, que envolve usuários representativos, que é aquele lance lá que eu falei para vocês, que são especialistas nas tarefas, que é diferente de especialista na interface. Digamos aqui, nós somos o design da interface, nós somos especialistas na interface, e eles são os especialistas nas tarefas. E aí eles vão executar tarefas representativas em vários estágios do processo de desenvolvimento, ok? Só outro adendo. Esse teste baseado em especialistas aí é uma forma de você classificar, certo? Mas normalmente, assim, de forma mais usual, quando a gente fala em teste de usabilidade, a gente está falando, normalmente, dentro do contexto da IHC, desse teste aqui baseado em usuários, certo? Que a gente está chamando aqui. É uma forma de classificação que existe. Mas esse teste baseado em especialistas são as inspeções, que são aquela categoria lá em que entra a avaliação heurística, certo? Que a Mari apresentou. Então, basicamente, esse método estruturado aí é você ter um passo a passo, uma forma de como realizar o procedimento da avaliação, uma forma fechada, que todo mundo sempre vai seguir a mesma, independente do contexto, independente da aplicação, e um conjunto de elementos que vão guiar a sua identificação de problemas, que podem ser as heurísticas, que podem ser as regras do percurso cognitivo, que podem ser as diretrizes para poder realizar a avaliação de comunicabilidade, a inspeção de comunicabilidade que a gente vai fazer, certo? Então, cada um deles tem uma estruturazinha específica de como você percorrer a interface, de como você identificar e categorizar aqueles problemas e de como você consolidar esses resultados depois. Já nos automatizados, você vai ter um software que vai pegar alguns conjuntos desses de diretrizes e vão fazer uma avaliação dessa usabilidade. Normalmente, esses programas aí, eles vão conseguir identificar algumas coisas de forma imediata, problemas que são mais simples, assim, mais corriqueiros,
Mas eles vão precisar de uma validação de um especialista para identificar se realmente todos os problemas que eles identificaram são, de fato, problemas naquele contexto, para aqueles usuários, ou se faltou alguma coisa que, naquele contexto, para aqueles usuários, pode ser identificado como problema, certo? Porque os testes automatizados, eles não têm o componente subjetivo que existe aí no teste com os especialistas, que por mais que sigam um elemento estruturado, eles são pessoas, então eles estão tendo em mente ali o público-alvo, o contexto em que aquilo dali vai ser usado e pensando como aquelas heurísticas, como aquelas diretrizes vão ou não se aplicar para aquelas pessoas naqueles contextos. E o baseado em usuário tem toda a subjetividade aí inerente do uso, né, que a pessoa está fazendo. Então, essa diferença é importante entre esses três, mas uma outra coisa importante aí que surgiu na fala da Jan é que ela falou assim, né, nós estamos desenvolvendo a interface, nós somos os especialistas na interface. Maybe, maybe not. Porque Não, foi um exemplo. muitas vezes, mas é importante a gente esclarecer. Sim. Pode ser que as pessoas que estejam desenvolvendo a interface, elas sejam também especialistas em interface em termos da usabilidade da interface, mas não necessariamente, certo? Muitas vezes a gente vê pessoas que trabalham com UI design, que são basicamente design gráfico. Então, design gráficos que estão trabalhando com interface, mas não estão considerando todos os elementos da interação e os aspectos de usabilidade. Eu já cansei de ver isso. Então, cuidado, nem sempre a pessoa que está trabalhando desenvolvendo a interface, ela realmente está apta para fazer uma avaliação da qualidade da interação dessa interface. E segunda coisa é que, se você foi a pessoa que desenvolveu aquela interface, você não deveria avaliar aquela interface, porque você está enviesado, certo? Foi a sua interface, você desenvolveu, então tem todo um apego emocional aí. E segundo, você sabe como fazer as coisas, você sabe onde estão as coisas, você já tem na sua mente todo o caminho que aquela interação deve acontecer. Então, vai ser muito difícil para você se colocar no lugar do usuário a ponto de conseguir identificar coisas a partir de pessoas que pensariam de forma diferente. Então, idealmente, a pessoa que criou o design não deveria ser a mesma pessoa que realiza essa avaliação aqui, baseada em especialista, certo? Fecha parênteses. Obrigada, Tice. E aí a gente entra no outro ponto, que é como fazer, né? No caso, as etapas do teste de usabilidade. Eu encontrei muitas formas, tipo, muitos autores publicaram sobre. Tipo, as etapas são muitas, mas no geral elas dizem a mesma coisa. E aí eu coloquei aqui essas quatro, e aí eu coloquei outros pontos, né, dentro delas, que foi um apanhado geral sobre tudo, enfim. Mas vamos lá. Primeiro a gente tem o planejamento, que aí onde a gente vai decidir o objetivo, o perfil dos participantes, o cenário do teste, os critérios de sucesso e o método de coleta de dados, que pode ser por observação direta, tipo, eu vendo a pessoa, entrevista ou questionário, como os nossos coleguinhas já falaram. E aqui também vamos ter o teste piloto, que eu acredito que seja no protótipo, né? Que eu peguei esse teste piloto aqui do livro da Tice. Enfim, ela pode falar um pouco depois sobre. O teste piloto é de todo o teste, de tudo. Desde o começo, quando você vai conversar com a pessoa pela primeira vez, a assinatura do termo de consentimento, tudo. Você faz tudo como se fosse o dia da avaliação, não é só o uso, certo? É tudo. Perfeito, obrigada, Tice. Aí nós vamos ter a coleta de dados, que é a sessão propriamente dita, que é que a gente vai observar, registrar a performance e a opinião dos participantes sobre a interface durante a sessão. E aí a gente vai ter a consolidação, que a gente vai reunir, contabilizar, sumarizar os dados coletados e avaliar a frequência e a natureza do erro, a facilidade do uso e a satisfação do usuário. Vocês continuam vendo minha tela? Gente. Eu tô vendo. Sim. Perfeito, obrigada.
E aí a gente também vai ter o relato que a gente vai documentar de forma clara, concisa, podendo incluir imagens, gráficos e recomendações. Cada um desses processos eu vou passar meticulosamente a partir de agora. Então vamos aqui. De quantas pessoas precisam? É, gente, essa pergunta, na verdade, é um tópico sensível no IHC, como pude perceber no livro, porque muitas pessoas têm muitas opiniões a respeito disso, né? E assim, é, muitas pessoas dizem que 5 usuários são suficientes e que 5 usuários encontrarão aproximadamente 80% dos problemas de usabilidade de uma interface. E aí, Nielsen e Landwehr, em um artigo clássico, eles já tinham falado anteriormente que o número 5 era um número apropriado. Porém, depois eles fizeram outro trabalho sobre, outro estudo sobre, e falaram que o número apropriado depende do tamanho do projeto, com 7 usuários sendo ótimos em um projeto pequeno e 15 usuários sendo ótimo em um médio a grande porte. Só que Lewis fala muito bem que depende. Depende de quão preciso o teste precisa ser, quais são os seus objetivos de descoberta de problemas e quantos participantes estão disponíveis. Porque na indústria, a logística de teste de usabilidade geralmente é impulsionada não pelo que deve ser feito ou precisa ser feito, mas sim por quanto tempo resta no processo de desenvolvimento e quanto dinheiro foi reservado pela gerência para teste de usabilidade e quantos usuários estão disponíveis e dispostos a participar. Então, tipo, essa é óbvio que é uma visão da indústria, tipo, depende de quantos participantes temos, quanto dinheiro temos, quanto tempo temos. Óbvio que numa pesquisa científica é bem diferente, né? Quanto mais, melhor, mas eu acho que vai seguir ali na mesma linha de raciocínio do depende, né? Porque a gente não vai poder fazer nada se não tiver. Enfim. Agora, Jean, tu pegou bem isso. Existe uma timeline dessa discussão. Qualquer dia eu compartilho com vocês. Existe uma timeline dos artigos que foram publicados e as pessoas basicamente fizeram uma grande briga por meio de artigos. Então, um escrevia um, o outro escrevia um outro artigo, publicava um outro artigo dizendo por que fulano tá errado. Aí o outro assim, por que fulano e ciclano estão errados. Aí depois o outro vai... Então, tem uma timeline dessa discussão aí. E existe um polinômio, a gente não precisa necessariamente usar isso, mas existe um polinômio que foi desenvolvido exatamente pelo Lewis, que foi para que você consiga determinar a quantidade de usuários que seria, em média, necessário para aquele caso, para que você conseguisse identificar tantos por cento do problema, ou o contrário. Se você, com quantos usuários, naquele caso, você consegue identificar mais ou menos quantos por cento dos problemas. Então, não é uma coisa tão fechada, mas nas metas aí de avaliar um protótipo para identificar os principais problemas daquele protótipo, consertar para depois avaliar, e nesse tipo de ciclo, essa diretriz do Nielsen aí funciona, certo? Super funciona, porque você sabe que ali você vai fazer uma coisa idealmente, né? Vai depender também de como o projeto está estruturado, idealmente incremental. Mas o que é que importa? Importa você saber qual é a limitação da escolha que você está fazendo, certo? Não importa tanto você saber qual é o número ideal, mas importa você saber que se você escolher 5 pessoas e somente 5 pessoas, você tem uma limitação importante aí. Pode ser que você encontre os 80% dos problemas mais graves, os mais graves para aquelas 5 pessoas. Se aquelas 5 pessoas forem as mais forem realmente uma boa representação do perfil que você está avaliando, isso é ótimo. Mas se você tiver 2 perfis e aquelas 5 pessoas forem uma parte de um perfil, uma parte de outro, ou todas de um perfil só, você já tem aí uma abertura importante que vai ficar faltando. E assim vai, quanto mais complexo vai ficando o seu público-alvo, a sua divisão de perfis, mais difícil vai ficando que esses 5 usuários sejam de fato representativos. Outra questão também sobre esses 5 usuários é que
Devido a essa questão aí da disponibilidade, muitas vezes você não consegue pessoas que vão ser certinho, perfeito dentro ali do seu perfil, e você faz uma escolha de projeto. Olha, eu prefiro fazer mais uns testes com pessoas que não estão dentro do perfil necessariamente, do que fazer só essas 3 aqui, porque... Então, você sabe que você tem limitações. E quando você for analisar os dados, você tem que ter essa luz em cima da análise do que aqueles dados significam. Você não pode pegar dados de... Eu fiz com 5 pessoas, mas 2 eram de um perfil e 3 eram de outro. Então, você não pode analisar esses dados como se eles tivessem o mesmo significado. Você tem que levar em consideração que, por exemplo, aquelas 2 pessoas tinham muito mais experiência de uso daquele tipo de sistema do que aquelas outras 3. Então, os problemas que uma identificou e que a outra identificou, eles não estão na mesma categoria, entendeu? Então, o que você tem que ter em mente é isso. No nosso caso, como nós vamos ter o tempo todo do nosso projeto dedicado à avaliação, a gente vai poder decidir com quantas pessoas a gente vai fazer isso. Normalmente não é nenhum problema para nós na competição. A gente seta um número e a gente faz as avaliações com aquele número de pessoas, porque a gente está dedicado a fazer as avaliações, certo? E aí a gente normalmente faz com um número que a gente consiga considerar que é seguro para a gente identificar os problemas dependendo do coisa. Agora, veja que isso daí a gente está falando com problemas de usabilidade. Quando nós falamos de identificar problemas de experiência, como a experiência é uma coisa muito mais subjetiva e a gente tem outros elementos para verificar e também outros critérios de qualidade, tá? Esse número 5 aí, ele se aplica para usabilidade, não se aplica para qualquer coisa na vida. E se aplica para usabilidade com esses parênteses aqui que eu fiz para vocês. Quando a gente fala de um teste de experiência do usuário, é melhor que você faça um teste com mais pessoas. Então, se você não tiver tempo de fazer um teste muito detalhado com mais pessoas, você usa um método de coleta que vai te permitir identificar de uma forma mais geral a experiência com mais pessoas, para você fazer um teste desse tipo aqui, né? Teste como no modelo do teste de usabilidade, mas para avaliar a experiência com 5 pessoas. Mas eu já fiz uma outra coleta, sei lá, com questionário, com entrevistas, alguma coisa assim, que me permitiu ter uma visão mais ampla dessa experiência, certo? Quando você está falando de teste de usabilidade, o critério de qualidade de usabilidade é diferente do critério de experiência do usuário. Então, embora a gente possa usar o mesmo formato de teste, lembrem-se que essas coisas aqui, elas se aplicam para usabilidade. Tem diferença quando a gente fala de outros critérios. Ok, perfeito. Então, continuando, a gente agora vai para os locais do teste. A gente tem que pode ocorrer em um local fixo, mas também pode ocorrer num local do usuário. Pode ser no local de trabalho, na casa dele, enfim. Também pode ocorrer por telefone ou pela web, não é o mais indicado, mas pode. E a localização pode ser determinada por quais locais estão disponíveis. Então, a gente leva em conta o que está disponível ou não e onde os participantes estão, bem como que tipo de dados você deseja coletar. Então, tipo, há casos que só você indo aonde o usuário está, você vai conseguir o que você realmente vai querer. Porque lá a gente vai ter acessibilidade a usuários com deficiência. O usuário é exposto às limitações habituais de espaço. Então, não adianta nada eu levar ele para um laboratório com muito espaço para ele fazer, tipo, jogar aqueles jogos com óculos de realidade virtual, sabe? Sendo que na casa dele ele não vai ter esse espaço. Então, tipo, muda a experiência do usuário, muda a usabilidade. Ele vai ter ruído na casa dele, atenção ao testar a interface, enfim. Melhora do desempenho por usar sua tecnologia. Então, tipo, a gente vai lá e vai usar a tecnologia dele, e aí ele vai se sentir mais confortável. Tecnologia que eu digo notebook, computador, telefone, enfim. E também ajuda no recrutamento, né, gente? Porque é muito mais fácil a pessoa receber a gente na casa dela do que ela ir para o laboratório. Enfim. Só que as desvantagens é que muitas viagens são necessárias para levar o equipamento, levar até as pessoas, enfim.
levar equipamento também é um problema, porque, primeiro, essa questão de levar alguma coisa nossa é muito, muito complicado, porque não dá familiaridade com o equipamento das pessoas. A gente vai precisar instalar software. É, é ruim, porque pode dar algum problema no nosso equipamento, enfim, e a gente pode não ter, né, problemas financeiros. Enfim, e sobre a questão de instalar software, a gente vai ter que três são bastante utilizados no teste de usabilidade, que é a gravação, o áudio e o log de dados. Esse log de dados é a captação do teclado da pessoa, tipo, quando ela, ao passo que ela vai digitando ou clicando na tela, esse log de dados ele vai, tipo, pegar. É um apanhado dos dados que a pessoa, o que a pessoa mexeu na tela. Enfim, e outra desvantagem é que a pessoa pode ter um desconforto ao se sentar do lado do moderador, né? Da pessoa ali observando ele, enfim. Aí, outro local para isso é uma configuração tradicional de duas salas. Isso é bem tradicional, eu acredito que a gente não vai usar isso, obviamente, mas eu acho que a gente pode falar só um pouquinho sobre possível. O nosso sonho é transformar o nosso lab nisso daí, por isso que tinha aquelas portas lá ontem. Vai chegar mesmo. Pois é. Aquelas portas é pro nosso lab, né? Sabe aquelas marcas que tem no chão? A ideia é colocar Ora, as portas. ora, eu falei, galera. Enfim, continuando. Numa primeira sala, vai ser onde o usuário vai estar. Ele vai estar com o software, o computador, a tecnologia que nós vamos estar avaliando. Pode ser computador, um tablet, não sei o quê. Isso aqui é um laboratório mais para dispositivos fixos, tá? Já já eu falo mais sobre dispositivos móveis. Mas aí a gente vai ter um microfone, câmera de tela, e aí a gente vai ter um espelho unidirecional, ou seja, só os moderadores que estão no outro lado da sala poderão ver o usuário fazendo as tarefas, né? Mas também, desculpa, pode ter uma imagem grande projetada em uma parede. Tipo, só para ele não ver que a gente está vendo ele, algo assim, entendeu? Enfim. E na outra sala, a gente vai ter os moderadores com projetor, com computadores vendo o que a gravação do usuário, tipo, o que ele está fazendo, a gravação da tela dele, o log de dados, o áudio, enfim, tudo. Por quê? Por que isso, né? Por que essa separação? Porque é necessário que o usuário esteja sozinho com a interface para que ele faça o que a gente quer. Tipo, quando ele estiver na casa dele, no produto, ele vai estar sozinho e não com a gente, entendeu? Não com a gente para dizer o que tem que fazer. Por isso que a gente não pode interferir. Passando um pouco para falar sobre os testes baseado na web. Enfim, a gente pode ser que a gente use uma população representativa que não esteja em locais próximos. Por exemplo, quando a gente vai fazer um aplicativo que é para o mundo inteiro, a gente vai precisar avaliar pessoas do mundo inteiro, entendeu? Então, as conexões de vídeo, áudio e rede permitem que os avaliadores monitorem os usuários, incluindo a saída de streaming da tela do usuário e os dados do fluxo de cliques, que é a questão do log. Uma ferramenta de teste utilizada é o UserZoom. Porém, o UserZoom ele não é permitido aqui no Brasil, tá? De acordo com minhas pesquisas. Só que eu consegui também achar um que é bem parecido com ele e é permitido. Mas vamos primeiro para as vantagens de fazer em um local na web. A gente vai ter um fácil acesso a mais participantes, já que não está geograficamente limitado. A gente vai ter uma fácil coleta e análise de dados de fluxo de cliques por causa desses softwares, que aí a gente vai poder ter mapas de calor, gráficos, tipo esses gráficos aqui, ó, vários, né? Enfim.
E funciona mais assim, funciona melhor em testes somativos, com métricas quantitativas, do que testes formativos, métricas qualitativas. Porque é mais difícil você ver o que a pessoa está esboçando, tipo, enfim, é mais difícil. Aí sobre isso, é mais fácil a coleta? Depende, né? Como eu disse aqui, é muito mais fácil você ver mais essa análise quantitativa, só que, tipo, se para ti for importante a análise qualitativa, que é o nosso caso, né? Isso não vai ser bom. Por quê, né? Aí vamos para as desvantagens. Limitação de vídeo e áudio, dificuldade ou impossibilidade na questão do síncrono de captar pistas não verbais e interpessoais. Também é difícil ou impossível no assíncrono fornecer instruções quando as coisas dão errado. Quando as coisas dão errado no teste, quando a interface para, é muito mais difícil você dizer, ah, vai nesse botão, mas que botão, entendeu? É mais difícil. Acaba influenciando no tempo e na paciência da pessoa. E você também não pode fazer perguntas de sondagem. Muitas vezes você perde o contexto do que estava acontecendo e pode haver problemas técnicos também. Enfim, inúmeras desvantagens, mas também muitas vantagens, enfim, vai depender aqui do seu objetivo, do seu software, whatever. Aqui eu usei Zoom aqui para vocês, mas é proibido, lembrando. E aí esse Look Orange é o que eu disse que cobre aquele outro lá, o Zoom. Ele é uma versão para o Brasil, algo assim do tipo, entendeu? Do mesmo software. E aí, sobre o Já, laboratório. só um parêntese, tu quer explicar para o pessoal só aí o que é formativo e somativo, que tu deu essa diferenciação aí no uso das ferramentas, mas só faz um resuminho para eles do que significa isso, por favor. Ah, perfeito. É porque assim, tu falou das métricas ou dos testes somativos e formativos? Desculpa. É que você falou que determinado tipo era mais adequado para um formativo com métricas qualitativas e o outro Beleza, somativo com métricas quantitativas. Então, explica um pouquinho o que é a diferença. beleza. É porque assim, gente, a gente tem, tipo, dois tipos de testes, vamos dizer assim. Os testes somativos, eles vão usar métricas quantitativas. O que significa isso? É que assim, quando eu falo, esse usuário conseguiu completar 7 tarefas. 7 tarefas para mim vai ser um número bom para eu poder usar de repente numa porcentagem, num gráfico. Então, assim, as métricas quantitativas, o tempo que ele usou para fazer tal tarefa, ou então o tempo que ele usou para desistir, quantas tarefas ele conseguiu, quantas tarefas ele não conseguiu, quantos erros na interface tantos X usuários conseguiram captar. Então, tipo, essas são as métricas quantitativas. Já nos testes formativos, eles vão usar as métricas qualitativas, que é o que o usuário acha. É basicamente as perguntas abertas no questionário. Eu estou fazendo aspas com a minha mão aqui, tá? Mas as métricas que foi, Kizzy? Eu nem falei nada ainda. Mas Não, que vê só. Ok, mas as avaliações formativas, elas são aquelas que você vai fazendo ao longo do processo de desenvolvimento. Quando você faz avaliações formativas, você vai ter mais de uma avaliação que vão avaliar coisas que vão se complementar. Por exemplo, nessa daqui eu vou avaliar só a disposição dos elementos na tela. Nessa daqui eu vou avaliar se essa funcionalidade atinge o objetivo. Então, elas vão se complementando e você vai avaliando elementos ali que vão te ajudando a dar forma, por isso que é formativa, que vão te ajudando a dar forma ao teu produto a partir dos resultados da tua avaliação. Nessas avaliações formativas, você normalmente vai focar nos dados qualitativos, mas você também vai usar dados quantitativos, certo? Não é proibido, assim, não é o que caracteriza formativo e somativo, não é que elas usam dados qualitativos e dados quantitativos. É o tempo, é o momento em que a avaliação é feita. Então, nas formativas, a gente tem
várias avaliações menores, né, que vão acontecer ao longo do processo. E ela pode também ser combinada ou não com a avaliação grande de tudo no final. A avaliação somativa é quando eu deixo para fazer a avaliação para ver o resultado final, certo? Então, eu quero ver como é que ficou o resultado de tudo no final. Como eu já estou nesse processo em que eu estou no fim do produto, faz mais sentido eu focar nos dados quantitativos, porque nesse momento, o que os dados qualitativos vão me oferecer, eu não vou mais poder voltar e sair modificando nada, porque eu já estou no final. Então, faz mais sentido eu focar nos dados quantitativos, na avaliação somativa, porque eu vou saber, ok, com esse produto aqui, ou com essa versão do produto aqui, eu tenho esses dados de eficiência, eu tenho esses dados de eficácia, eu tenho esses dados de satisfação geral dos meus usuários, eu tenho tais e tais porcentagem de pessoas aqui que se sentiram bem, que se sentiram mal, que se sentiram satisfeitos, se sentiram no controle. Então, eu consigo avaliar esses elementos, mas mais focados em dados quantitativos, porque nesse ponto faz mais sentido isso, certo? Mas a questão aqui é o momento do tempo em que essa avaliação vai ser feita, certo? Certinho. Obrigada, Tice, de novo. E aí, falando mais sobre os dispositivos móveis, né? Que eu acho que a gente vai usar mais na competição. Aqui, basicamente, eu falo que ao acrescentar uma câmera de documentos, que é essa aqui que eu coloquei aí, ou elas podem adaptar um local de teste de usabilidade que seria inicialmente para dispositivos fixos em dispositivos móveis. Tipo, só essa câmera de documento que, tipo, ela vai captar a questão do usuário clicando onde, não sei lá o que, enfim. É necessário também que haja uma câmera para filmar o usuário se movendo, dependendo da tecnologia que ele está usando, enfim. Mas é só para dizer que o local de usabilidade do teste de usabilidade fixo também pode ser modificado e adaptado para dispositivos móveis. E agora vamos para a parte da lista de tarefas, que é uma parte muito importante, que é usada para que, quando os usuários passarem por uma interface, eles estejam direcionados para o seu objetivo. Então, as tarefas elas precisam ser claras e inequívocas. O que significa isso? É que eu vou falar uma vez qual vai ser a tarefa do usuário, e quando ele estiver fazendo a tarefa, ele não pode olhar para trás e me perguntar o que eu tinha que fazer aqui, entendeu? Porque a tarefa ela precisa ser clara. Se ele disse assim, não estou achando onde fazer essa tarefa, é outra história. E aí, precisa ser tão clara para ele saber também quando concluiu a tarefa, entendeu? Tipo, concluí essa tarefa porque cheguei no meu objetivo. E aí a gente também tem que a lista de tarefas, ela é diferente de uma possível, assim, uma orientação quando você faz, assim, a priori, no início antes da sessão, você vai falar, tipo, um pouco sobre a interface, mas é um pouco, porque, tipo, a pessoa, como eu falei, ela precisa ter o primeiro contato com a interface. Então, tipo assim, você pode fazer uma orientação, tipo, por cima, mas também não pode falar sobre o que tem na interface, enfim, é só uma ambientalização. Usei um neologismo aqui, desculpa, Tícia. Enfim, Não, deixa eu só dar um exemplo disso aqui, ó. Quando Perfeito. você vai dar essa tarefa, normalmente você vai imaginar um objetivo que a pessoa teria em mente ao utilizar aquela interface. Então, teve um dos nossos seminários anteriores que vocês exploraram o SIGA. E aí, quem tava dando essa tarefa lá, não me lembro lá, nem em qual seminário foi, mas disse assim, pronto, mas disse assim, você vai procurar a ementa, você vai baixar a ementa da disciplina tal da SMD, pronto. Então, isso daí te dá um objetivo final, certo? Que você vai pegar aquela tarefa de identificar a ementa e tentar utilizar a interface para cumprir o seu objetivo. Veja que a pessoa não disse assim, você vai encontrar o menu tal, no menu tal você vai procurar a ementa, porque quando você faz isso, você está
guiando a pessoa na interface. E se você guia a pessoa na interface, não faz mais sentido o seu teste, porque você está dizendo para ela o que fazer, logo ela vai acertar. Então, o que você precisa saber é se ela consegue pegar o modelo mental que ela tem de como as coisas deveriam funcionar e se ela consegue mapear aquilo dali em cima da sua interface, do conceito que você está apresentando para ela por meio da interface. Então, você dá para ela o objetivo final e você, que tem que ser claro, como a Jamile falou e como esse exemplo que eu dei, de forma que a pessoa entenda o que ela tem que fazer. Às vezes, dependendo da aplicação, faz sentido até você dar um contexto para ela. Imagine que você está na sua primeira semana de aula e você precisa decidir se você vai trancar aquela disciplina ou não. Para isso, você precisa de... Então, às vezes, você dá um contextozinho, ajuda a pessoa a entender qual é o objetivo final ali da tarefa. Aí depois você dá a tarefa e a pessoa vai e fica livre, certo? Com cuidado de não guiar a pessoa. Você, idealmente, nunca quer utilizar elementos da interface ao dar essa tarefa, entendeu? Use a caixa de busca, identifique o botão tal, você não quer fazer esse tipo de coisa. Perfeito. É isso. E assim, quanto mais abrangente a gente pode ser no sentido de usar várias coisinhas que a gente precisa, por exemplo, eu preciso usar o meu menu, o meu atalho, a minha linha de comando para acessar o material. Então, tipo assim, se eu puder fazer uma tarefa que aborda essas três coisas, ser mais abrangente nesse quesito é muito importante, é muito bom, entendeu? E outra coisa é que, ao criar a lista, é importante fornecer instruções sobre como navegar na própria lista de tarefas. O tempo, se tiver alguma restrição, e se também os moderadores poderão intervir no meio da sessão. Tipo, é muito importante a gente combinar antes se a gente vai poder intervir ou não, entendeu? E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre esse intervir. Mas, tipo, dando exemplos de como navegar na própria lista. Oi, Tícia. Você pode dar essa lista, mas você, dependendo do tipo da avaliação, e uma das que a gente vai fazer vai ter isso, você pode também dar uma tarefa de cada vez. E quando a pessoa termina aquela tarefa, você diz para ela diz, terminei, e você dá a próxima, certo? Porque às vezes você vai querer, por exemplo, utilizar um instrumento ali entre as tarefas, por exemplo, usar o SEM, usar os emocards entre uma tarefa e outra. Então, você precisa dar uma tarefa de cada vez para que a pessoa consiga executar direitinho, sem ficar com sobrecarga. Mas você pode dar a lista toda e a pessoa ir fazendo, desse jeito que a gente está dizendo, ou, que é o caso quando você precisa aplicar esses instrumentos, você pode dar uma tarefa de cada vez também. Legal, olha só, gente. Mas, assim, exemplos de como a gente pode ajudar o participante a navegar na própria lista. Tipo, saber, tipo, os participantes, eles devem passar por tarefas na ordem listada. Eles podem pular tarefas ou começar na última tarefa. Certas tarefas exigem que outras tarefas sejam concluídas primeiro. Como os participantes devem responder se ficarem presos e não conseguirem concluir uma tarefa? Eles devem pular essa tarefa e passar para a próxima fase? Existe um limite de tempo para a tarefa? Existe um limite de tempo geral para a sessão de teste de usabilidade? Então, todas essas coisas ajudam a nossa tarefa a ser mais clara, mais específica e ajuda o participante também a entender o que a gente quer. E agora a gente vai para os tipos diferentes de dados coletados, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre dados. E a gente vai ter os dados que são o desempenho da tarefa, tipo, quantas tarefas foram concluídas corretamente, as que foram tentadas, mas não concluíram com êxito. Ou então o desempenho de tempo, quanto tempo levou para cada tarefa, ou então para concluir todo o processo, ou então o tempo que as pessoas levaram para desistir de tal tarefa, ou então do processo, enfim. E também tem o dado de satisfação do usuário, que pode ser medida por uma ferramenta de pesquisa validada e padronizada, como questionários de satisfação, que o nosso querido Luiz já falou sobre. E uma frase que eu gostei muito aqui, tipo, nos testes de usabilidade formativa, em projetos de estágio inicial, né? Enfim, os dados qualitativos são tão importantes quanto os dados quantitativos. Por isso, usamos o protocolo Pensar em Voz Altas e a sessão de retrospecção. É legal que a Tice falou antes, mas tá aqui o negócio do formativo, Tice. E
E sobre os protocolos agora, que eu já tinha falado para vocês que eu ia falar um pouco, né? Esse pensar em voz alta é basicamente a gente encorajando a pessoa a pensar em voz alta. E só que assim, algumas pessoas, elas podem não sentir a vontade falando, entendeu? Então, uma solução para esse tipo de pessoas que não gostam muito de falar, ou então que não se sentem bem, que são introspectivas, que não vão ajudar nesse processo dessa forma, entendeu? É a gente fazer, tipo, depois da aplicação, uma sessão de retrospecção, onde essa pessoa pode falar onde foi que ela sentiu mais dificuldade, como foi, em que parte da interface ela achou que ela sentiu se sentiu de tal jeito, entendeu? Então, é isso. A diferença dos dois e falando um pouquinho mais sobre esses protocolos, né? Sobre a sessão de teste agora, especificamente, propriamente dito, eu vou começar com o antes. Antes, a gente precisa confirmar se todos os dispositivos estão funcionando. Isso é muito importante para na hora não, né, não dar problema. A gente deve sempre lembrar o participante sobre a proteção de direitos humanos. Não pode haver punição no teste ou agir contra a vontade do participante. E a gente sempre tem que lembrar do anonimato da pesquisa. É o que todo mundo já falou sobre, sabe? É sobre a questão da ética. Aqui também não é diferente. A gente vai usar o mesmo que teve para o questionário, para a entrevista, enfim. E aqui a gente também deve dizer se há alguma restrição de tempo na tarefa e tal. Aquilo que eu falei antes sobre as tarefas. E uma coisa importante sobre o teste de usabilidade que eu li no livro é que o teste de usabilidade é sobre encontrar falhas, não é sobre ter a metodologia perfeita. Por isso, após encontrar a primeira falha com algum usuário, a interface com o usuário a interface pode ser alterada ou alterada após um grupo de pessoas e depois fazer uma segunda rodada, que é o que a Tice falou. Tipo assim, a gente sempre pode estar atualizando a interface para que quando a gente fazer outro teste de usabilidade, a gente encontrar outras falhas, né? E aí um terceiro ponto importante é que fala sobre uma abordagem mais recente para o teste de usabilidade, é o teste AB, onde pequenos ajustes são feitos em interfaces que já estão em uso diário. Gente, isso é muito legal, explodiu minha mente, mas é tipo assim, um site, por exemplo, o da Amazon, vai fazer esse teste AB. Basicamente, ele vai, sei lá, mudar a cor de um botão várias vezes, tipo, ao longo do processo, tipo, deixa um mês com o botão azul, deixa um mês com o botão amarelo. E aí, ele, no final, ele vai ter os dados sobre isso e ele vai ver, tipo, qual foi o que foi mais clicado. O que foi melhor para as pessoas. E, tipo, são sites que você não pode parar para, tipo, simplesmente fazer um teste de usabilidade. Então, tipo, é um teste longitudinal, eu acho. Tipo, eu não sei se pode falar isso, mas eu acho que ao longo do tempo, é, e vai, tipo, ter um resultado positivo para a empresa, porque não vai parar nada, né? Enfim. Ó, por que que não é um teste longitudinal? Porque num teste longitudinal eu tenho que acompanhar o mesmo usuário ao longo do tempo. E no Hum, teste AB, eu vou ter um conjunto de pessoas que vão entrar e sair, usar e não usar, e eu não vou estar preso a ter que acompanhar uma mesma pessoa, certo? Então, eu estou perfeito. acompanhando duas versões de uma mesma interface, que são feitas testes com várias outras pessoas, que não me interessa se elas vão voltar ou não. O que me interessa, quer dizer, posso até querer fazer essa análise, mas não necessariamente isso é importante. No teste longitudinal, eu preciso de uma mesma pessoa participando daquilo dali ao longo do tempo. Perfeito, obrigada, Tícia. E o quarto fato é que durante as sessões de teste estão sendo coletados dados quantitativos, o tempo cronometrado, tarefa concluída, e dados qualitativos, que são os dados verbais dos participantes, e os moderadores devem incentivar quem não é falante, entendeu? Isso com ressalvas. Porque, tipo, quanto mais o usuário é interrompido, mais ele se sente observado. Então, a gente deve incentivar a fala do participante quando é necessário, quando esses dados precisam ser coletados, mas respeitando também, claro, o participante.
E o quinto fato é que os usuários geralmente fazem comentários sobre a interface durante o debriefing, que segue a sessão de teste de usabilidade, que é basicamente um questionáriozinho ou uma conversa que a gente faz depois da sessão de teste para saber mais exatamente sobre isso, esses comentários, esses dados qualitativos, certo? E aí tem essa frase no livro que eu achei muito interessante, é que todo feedback do usuário é um dado importante. Porém, há ressalvas, né? Todo mundo sabe que tipo, esse usuário aqui é, no caso, a maioria, tá? Então, tipo, enfim, tinha isso no livro, eu quis destacar, porque realmente o feedback do usuário é importante, porém, vocês sabem que há ressalvas. Enfim. E aí a gente vai entrar numa outra área que é dando sentido aos dados. Basicamente, a gente vai falar sobre os nossos relatórios após as sessões, certo? Como o teste de usabilidade usa menos pessoas, as estatísticas inferenciais muitas vezes não são possíveis, mas estatísticas simples são possíveis. Por exemplo, tipo assim, é muito difícil pegar 5 pessoas e querer fazer uma estatística muito precisa sobre toda a população, entendeu? 5 pessoas não representam toda a população. Então a gente tem que ter cuidado com isso, tá? É só esse adendo aqui. Aí, ponto 2 aqui, para cada falha identificada, o relatório deve descrever o problema, apresentar os dados do teste de usabilidade, identificar a prioridade da falha, sugerir uma correção e também estimar o tempo para correção. Por que identificar a prioridade da falha? Porque o livro fala muito bem que a gente nunca vai conseguir resolver todas as falhas, certo? E aí, então a gente precisa identificar quais são as falhas que pior prejudicam o usuário em si, entendeu? Então, tipo, a gente tem que ter muito claro o que é isso, essa prioridade, justamente porque trazendo por um contexto de empresa, de e até mesmo a gente agora, né? A gente precisa ser rápido no que se a gente fosse avaliar uma usabilidade, enfim, né? A gente precisaria ser rápido, então a gente precisa identificar a prioridade da falha para conseguir consertar logo. Enfim. E o terceiro ponto é que Rubin e Xnel, ou Cisnel, nunca sei como falar o nome dele, eles sugerem que dividir o relatório em 3 sessões. Primeira, por que você fez esses testes de usabilidade e como você se preparou? Segunda sessão, o que aconteceu durante o teste? E terceira sessão, as implicações e recomendações. E aí, se você for usar esse relatório somente para dar para um gerente, ele precisa ser de forma curta e direta. Porque geralmente o gerente ele não vai se importar com a sua metodologia, tá? Enfim, e quarto ponto é que quando as falhas de interface são corrigidas e as alterações são feitas, novas falhas podem ser introduzidas na interface. Portanto, pode ser útil observar os componentes da interface que funcionam bem e não devem ser alterados. Eu já tinha falado sobre isso antes, né? Mas isso é muito importante. Se eu sei o que está funcionando bem, a minha prioridade não vai ser uma falha que vai influenciar nesse ponto, mexer nesse ponto, entendeu? Tipo, se eu tirar essa falha, mas se ele vai mexer num ponto que é bom para minha interface, seria melhor que eu não mexesse, né, nessa falha. Isso é o que o livro diz, tá? E outras variações no teste de usabilidade, aqui falando, né, sobre a ação das tecnológicas, e o mágico de Oz é que, nas ondas tecnológicas, uma tecnologia é instalada no ambiente do mundo real, né, no contexto das pessoas, e elas servem para receber um feedback da experiência das pessoas, e aí ela vai descobrir quem são os usuários e quais tipos de tecnologia poderiam ser usados com sucesso nessa configuração por esses usuários, certo? E já no Mágico de Oz, recebeu esse nome por conta do mágico que fica por trás da cortina.
o usuário percebe que está interagindo com a interface e os sistemas reais, mas na verdade o usuário está interagindo com outro ser humano que está fornecendo as respostas ao usuário. Além disso, devido ao baixo tempo e custo envolvidos, o método também pode ser útil na determinação de conceitos de viabilidade e teste antes de qualquer desenvolvimento de sistemas reais. Então, basicamente é o seguinte: o usuário está aqui fazendo o processo, né, as tarefas na, na interface, e a real é que tem uma pessoa assim por trás mudando a tela assim do Figma, entendeu? Brincadeira, mas basicamente foi isso que eu entendi. A gente vai tipo, mudar o que acontece na interface através, tipo, mas a gente vai, entendeu? Não é a interface que vai fazer isso. E isso é muito positivo porque a gente vai descobrir erros e falhas antes mesmo de a interface ser concluída. E a gente já pode, tipo, fazer a interface com base já no teste, né? E uma coisa importante também é que. Peraí, ainda. Ai, eu me esqueci, mas tinha alguma coisa muito importante. Ah, tá. É muito importante a gente saber que assim, esse lance de ter alguém por trás mudando a interface é um pouco problemático, porque pode dar atraso. Então é importante a gente já ter umas cartas na manga, uma coisa assim na ponta da língua, um questionário, uma coisa assim, para tipo, disfarçar, né? O que a demora. Enfim. Aqui exemplos de avaliação de jogos no computador baseado em movimento de criança, sistemas de diálogo falado em simuladores de veículos de condução, sistemas de reconhecimento de fala, isso tudo utilizando o Mágico de Oz. E aí, vamos colocar as dicas e adendos logo. Primeiro ponto aqui, as intervenções em uma sessão de teste ocorrem só quando há uma barreira de interface que usuários são apresentados. Ou seja, ele não consegue mais prosseguir nas tarefas, e aí o moderador pode intervir se o usuário ficar totalmente preso e indicar que não consegue seguir em frente. E aí o moderador vai, tipo, só ou fornecer conselho, ou há casos também que o moderador pode, tipo, simplesmente, tudo bem, não sei o quê, pegar o mousezinho e continuar a tarefa ali pelo usuário, mas tudo isso, como sempre, é combinado antes. Segundo ponto é que o benefício das intervenções, né, é que elas fornecem muitos feedbacks. E isso é muito importante para se a gente quiser dados qualitativos. Os detalhes da intervenção têm que ser claramente anotados, né, nos relatórios, enfim. Terceiro ponto é que, antes que a sessão de teste seja agendada, é importante entrar em contato com os participantes para lembrá-los da próxima sessão e confirmar o local. E também certificar-se de deixar tempo extra, porque os participantes podem se atrasar ou demorar mais do que o esperado. Tenho certeza que a Tis tem 1000 histórias sobre esse ponto. Eu digitei sabendo que ela poderia falar 1000 histórias sobre isso. Mas, assim, quarto ponto é considerado uma prática padrão dizer aos participantes, antes de começarem o teste, que eles não estão sendo testados. E quem está sendo testado é a interface. E a gente vai precisar lembrar disso frequentemente a eles. E o ponto 5 é que a gente nunca deve dizer nome do participante, ou então, tipo, se todos os participantes são de uma mesma organização específica, pode dar uma combinação de sexo, idade, cargo, e isso vai ser fácil de identificar essa pessoa, entendeu? E isso foi muito claro no artigo da Bianca, que quando eu li, eu bati de cara com isso aqui, porque ela falou, não sei o que, são cinco pessoas de doutorados só que ela não falou de onde era quer dizer, ela falou de onde era, mas ela não falou o nome e ela, tipo, não disse idade, não disse sexo, não disse cargo, para que, tipo, não fique fácil de identificar, né? Porque pode ser inconveniente. E aí uma boa prática é utilizar esse participante, hashtag 1, hashtag 2 e tal, que tá aí.
Próximo é exemplos de avaliação de experiência do usuário na prática. Gente, sério, esses exemplos, assim, mudaram a minha perspectiva de mundo, mas, assim, a Usernight Yahoo é uma iniciativa de teste de usabilidade que eles fazem com 100 usuários externos, ou 50, enfim, dependendo do objetivo. E aí, esses usuários, para eles irem para esse local, eles pegam no banco de dados deles, que eles têm para pessoas que se disponibilizaram a participar de testes de usabilidade. Para isso, eles dão um incentivo de um jantar, essas coisas. E esse lance do jantar é muito importante porque é também uma forma de eles fazerem os participantes chegarem no horário certo. Então, tipo, o jantar ocorre antes, e aí os usuários vêm e tal, e eles são emparelhados individualmente com membros de uma determinada equipe de produtos do Yahoo, que recebem um roteiro e treinamento antes para executar o estudo com o participante. E aí, por até 1 hora, eles conversam sobre o uso do produto e observam o uso deste produto no mundo real, ou seja, nos dispositivos do participante, com o participante. E assim, após o evento, os membros da equipe compartilham as principais descobertas em grandes grupos e as descobertas dessas sessões são agregadas e repassadas a toda a equipe. Esse processo permite um feedback rápido e em maior escala do que é possível obter em um estudo de usabilidade tradicional em um único dia com 5 usuários. Tipo, no final dessa sessão com os usuários, todos os funcionários vão lá e se reúnem e falam sobre o que mais chamou a atenção deles, os resultados, enfim, e isso é muito interessante porque muda a nossa perspectiva do teste de usabilidade no local tradicional, né, como a gente viu. E também temos a Van Google, que é uma van de pesquisa, como novo método de kit de ferramentas de experiência do usuário do Google, com o objetivo de superar algumas limitações da pesquisa tradicional. São elas: ele vai permitir mais diversidade de pessoas, vai ter um recrutamento mais ágil, já que as pessoas vão até essa van, e essa van ela vai em lugares de convívio sem um processo demorado de recrutamento e agendamento com os usuários, né? Então, tipo, ela para em parques, shoppings, universidades. E aí, isso é muito importante porque elas vão até as pessoas que geralmente nunca iriam em laboratório por tempo, por indisposição, talvez a pessoa tenha uma deficiência de mobilidade. Isso vai permitir uma flexibilidade ao planejar e executar pesquisa. E é muito interessante porque o resultado que essa Van Google teve, que foi assim, foi no exterior, ou acho que foi na Flórida ou nos Estados Unidos, foi alguma coisa assim, mas a real é que onde mais eles conseguiram pessoas foi de um lugar que eles estavam a 3 horas de distância da sede da, 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 da sede da Google que fez essa iniciativa, né? Tipo assim, são pessoas que estão a 3 horas de distância de você, mas que não foram até você por algum motivo, e a Van conseguiu extrair mais informações dessas pessoas. E aí eu coloquei aqui uma frase sobre da Laura Ganca, que o sucesso da Van de Pesquisa nos ajudou a estabelecer novos modelos de recrutamento e sourcing, bem como a debater novos padrões para nossos laboratórios tradicionais. Então, isso modifica muito o que a gente até agora tem visto e vivido. E eu achei muito interessante esses exemplos. E é isso, obrigada. Eu espero muito que vocês tenham gostado.